Então, dando continuidade, pessoal, ao desenvolvimento do nosso CRUD, nesse momento a gente vai trabalhar com o Retrieve, que seria a recuperação das informações com o R do CRUD. Para isso, a gente tem uma tarefa que diz respeito à visualização dos detalhes dos problemas para que possam ser resolvidos, né? O que a gente vai fazer de visualização dessa tarefa? Por enquanto é a listagem, fazer toda a listagem dela, e também o show, o visualizar os detalhes. Por enquanto a gente só tem o título, mas em breve teremos outras informações para incluir na página de detalhe. Então vamos lá, aqui primeiro no nosso projeto, vamos definir aqui, converter para uma issue do nosso projeto. A gente pode, inclusive aqui já fazer a atribuição para o desenvolvedor. E vamos colocar em progress, que é quando a gente vai dar início ao desenvolvimento. Também poderia criar o branch por aqui, se eu quiser só ter a opção para a gente criar o branch. Ele já usa aqui um padrão para criar. E até nos padrões que eu estava criando não estava tão claro essa parte, mas olhando agora a sugestão dele, a gente pode até usar aqui diferentemente, que é usar o ID da issue. Então, markdown, o ID da issue, a set, né? Na verdade aqui a gente pode dizer que é uma feature, né? Primeiro. Feature set. E aqui retrieve problems detail. Ou melhor, retrieve problems info. Vou deixar details. Retrieve problems details. Então esse é o branch que a gente vai criar. E a gente pode criar ele a partir da main. Ó. Então eu vou fazer um processo um pouco diferente do que a gente fez antes. Eu vou criar a branch. E aí a gente pode, olha, já está o comando para nós executar para poder ter essa branch e continuar com o desenvolvimento. Então vamos lá para o nossa IDE, no caso, né? Vou dar uma limpada aqui e vamos executar o comando. Percebam que a gente está no branch ainda, create problem. Posso voltar aqui para o brain. É interessante você manter o main atualizado, né? De origin main. Git pull origin main para manter ele atualizado, né? Aí a gente pode dar um git show origin, né? Git remote show origin, fazer as informações que tem do origin. E ele traz aqui os branches que a gente tem remotamente, e o que a gente quer é este cara aqui. Então eu vou dar um git fetch origin para trazer essas informações para a máquina local, e aí eu poder fazer um checkout no branch que a gente acabou de criar lá pelo project, né? Que é referente a issue no número 7. Vamos lá. Estamos nesse branch. Agora é só começar o desenvolvimento do retrieve. Então o que a gente vai fazer? Voltando aqui na nossa página pública, pasta pública, página index.php, ela cria aqui, ou melhor, ela usa a view index.html. E o que a gente vai precisar fazer nesse momento é definir aqui carregar os problemas do nosso arquivo txt, para então apresentar lá no index. Então aqui a gente vai fazer padrão, como a gente tem fazendo, apesar de não estar aproveitando a constante ainda, a gente vai criar a nossa constante dbpath e passar aqui o caminho para o arquivo, qual se encontra no caminho absoluto, né? Qual se encontra na pasta /var, /www, database, e a gente chama ele de problems.txt. Posteriormente, a gente vai aprender a definir um único lugar para as constantes e configurar à medida que a gente evoluir no nosso projeto. Então aqui a gente vai manter aqui os problemas listados, as listas, mas aí a gente vai definir a nossa variável problems, que vai ter todos os problemas, e ela nada mais é do que uma array que é criada a partir da leitura de cada linha do nosso arquivo que está no dbpath, incluindo aqui a flag para ignorar, né, as quebras de linhas, e essas quebras de linhas não ir na string na string que representa cada linha na array. Então a gente não vai ter
aparecendo lá o barra N. Nesse ponto aqui seria isso para o index. Agora a gente vai lá para o arquivo de visão. E onde a gente tem isso de maneira manual, agora a gente vai fazer de maneira automática, através de um for, fazer o percorrimento, né, de todos os problemas. Então, vamos fazer aqui usando o for each, né? Então, vou abrir a tag PHP, for each, usar aqui uma sugestão padrão, não era bem essa que eu queria, mas tudo bem. Problems, e aqui eu vou colocar as index para pegar o index do problem. E também aqui pegar o problem, né? O problem, apenas no singular. E aí eu vou usar o escopo com 2 pontos, sendo que aqui a gente vai fazer o fechamento do end for each, né? Com a tag do PHP. E agora essa linha, que era manual, a gente vai fazer ela por meio do nosso código PHP. Então aqui no 1 vai ser o index, né? Que a gente vai apresentar, e aqui vai ser o problema. Então, usando aqui também devido à tag do PHP para apresentar o problema. Então agora ele já deve apresentar os dados de maneira dinâmica. Vamos ver como é que ficou isso no nosso sistema. Então perceba, olha, que já carregou todos os dados que tem no arquivo. Perceba que a gente fez inserção de alguns dados inválidos anteriormente e ele carregou. Mas no geral as informações estão aqui. Qual que é o próximo passo? A gente fazer a visualização. Clicar aqui e ele mostrar os detalhes do nosso problema, né? Então eu vou mudar aqui, né? Tá como nome do problema, tem que alterar, né? Como a gente tá usando como título. Então eu vou chamar aqui de título do problema. Se ele dá um F5 agora sim, tá com o título certo. E agora, se a gente registrar um novo problema, ó, interessante que ele já aparece. Eu deveria aparecer, mas deu erro de permissão, né? Que não apareceu. A gente, para corrigir esse erro, a gente tem que vir aqui e rodar o chmod 666 para dar permissão nos outros no database problems.txt. Opa, escrevi errado, né? Chmod. Agora sim, então eu vou voltar aqui para a página e enviar novamente. Ele registra um novo problema. Então vamos lá. Só um detalhe desse problema que a gente poderia ter outras abordagens para evitar isso, como eu falei anteriormente. Vou deixar como exercício para vocês nessa parte. Fechando aqui, vamos continuar. O que a gente vai fazer agora? O visualizar, né? Então, o que a gente vai fazer? Esse index aqui, na verdade, a gente vai deixar como um atributo, como A. A gente vai criar aqui um href. Esse href vai para onde? Pages, problems, show.php. Vai para o show.php. Vai ter o link sobre ele. E aqui vamos fechar o A. Só que aqui, para ele saber, eu vou passar um carry parâmetro, que vai ser o ID. E aqui nesse ID, sim, vamos usar o número da linha aqui. A gente consegue acessar aqui pelo index. Então a gente vai usar o index como número da linha, que é o ID do problema naquele momento. Então, feito isso, a gente já vai ver que agora a nossa página já tem links aqui. Só que eles ainda não vão para o lugar certo. Se a gente clicar, ele vai dar erro, 404 not found, porque a página de show.php não existe, né? A gente precisa realmente criar essa página. Então, vamos lá. Aqui na página, na área destinada às páginas dos problemas, a gente vai criar um novo arquivo chamado show.php. E nesse arquivo a gente vai fazer as definições necessárias para carregar o problema correto, né? Os dados do problema correto. Então, novamente, vou fazer o define, que já está cansativo, né? Desse dbpath, mas em breve a gente vai evitar essas repetições. Então, a gente está fazendo ao pouco, né? A gente já evitando muita repetição relativo a código HTML e também
código PHP, estruturando, mas algumas coisas ainda estão repetidas, como é este caso aqui. Então aqui vamos para www.database/problems.txt. Aqui a gente tem nosso arquivo. E agora sim a gente vai pegar nossos problems, que a gente pegou anteriormente, usando a opção do file, passando aqui o dbpath e o file ignore new lines. E a gente tem já todos os problemas que a gente precisa. Aqui vamos pegar o ID do problema que foi enviado por GET, só que a gente precisa ele em int. Então eu vou converter aquele já direto para inteiro. E vou pegar ele do GET, da nossa array de GET, pela chave ID, que foi a chave que foi passada para ele. Feito isso, a gente pode pegar o problema, né? Então eu poderia trabalhar numa sequência diferente, né? Primeiro pegar o ID, depois pegar os problemas, e então pegar o problem em específico do problems. Faz mais sentido, né? Tem uma organização mais sequencial, ou mais do que a lógica do sistema. Aí a gente precisa definir o título da página, e aí eu vou definir aqui, como por exemplo, visualização do problema, e aí vamos colocar o problema aqui, que é o problema com o ID tal. Esse é o título da página. E por fim, a gente vai colocar também aqui o título, né? É o título do problema, né? Que daí a gente pode acessar diferentemente pelo problema, na verdade, né? Nosso problema, ele vem aqui com um título. Talvez para ficar mais claro, eu poderia fazer assim. Para ficar mais interessante, que a gente só pega o título do problema, né? Ele só tem o título, na verdade, né? Por enquanto. A gente pode pegar assim. E aí fazer o carregamento, né? Definir a view que a gente vai utilizar. Então a view vai ser /var, /w, app, views, problems, show.phml. E aí, lá vamos lá criar esse arquivo, show.phml, e aqui a gente vai definir uma div, e nessa div, que vai ser na verdade uma div que vai ser um card, bootstrap, né? Definir como um card. E aqui também vamos definir outra div que vai ser o card body, com a informação que a gente quer mostrar, que nada mais é do que o problem title, para ficar claro aqui que é o title do problema que a gente quer apresentar. Tranquilo? Então a gente já tem o show e tem o show.html. Vamos ver se tudo isso funciona agora, depois escrito, se a gente não cometeu nenhum problema. Vamos usar um F5 aqui na listagem. Vou clicar no 1, ele foi e possivelmente deu algum erro. Ele não está apresentando esse erro para nós, mas ele foi para o show.php. E vamos tentar inspecionar aqui para ver se tem alguma informação relevante. Mas não tem nada de relevante aqui no carregamento do índice 0. Então vamos tentar inspecionar para ver o que aconteceu de problema que resultou aqui ao não carregamento do show, né? Claro, o que faltou, né? Deveria ter carregado pelo menos o HTML. Deveria, né? Porque eu não carreguei, faltou fazer o require do layout, né? Então aqui /var, /ww, app, layouts, application.html, que é o layout que a gente está utilizando. E agora sim a gente consegue ver o erro, porque está acontecendo esse erro. Na verdade é .phml, né? O erro principal por causa disso, porque o código é o caminho, né? Apps, de novo escrevi errado, né? Que é view layout.html. Então aqui a gente está vendo aqui a visualização do problema 0, porta dos fundos do bloco não fecha. Se a gente alterasse aqui para 1, veria 1 que está vazio, né?
e assim por diante. Então aqui a gente tem a parte do retrieve da nossa aplicação já funcionando corretamente, tanto para visualização quanto para listagem dos novos dados. Se a gente for no 8, ele mostra um novo problema. E agora, para finalizar essa tarefa, né, a gente precisa fazer o commit e também o envio e aceite da PR. Vamos lá, git status, né? A gente tem os arquivos modificados, a gente vai dar um git add ponto e vamos criar o commit -m retrieve problems detail. Esse é o nosso commit. Vou dar um git push orange e enviar agora a nossa PR de feature da issue set. Feito o envio da PR, por fim a gente vem no nosso repositório. Se a gente for aqui no pull requests, identificamos a criação da PR e aqui eu chamo de recuperação dos dados de um problema. O issue que a gente está trabalhando é o 7, né? Referente a essa tabela, a descrição ele permite listar todos os problemas e visualizar os detalhes de um problema específico. Isso. E aí é uma feature, né, que a gente criou. E eu vou colocar aqui também com 1 hora por default, por enquanto. No projeto de vocês colocam as informações corretas conforme o tempo que vocês levaram para desenvolver a funcionalidade. Vamos lá, vou criar PR criado, aqui a gente tem os arquivos modificados, né? Foram só apenas 5 arquivos. E por fim, né, a gente vai fazer o merge dessa PR. Como eu sou o único desenvolvedor, eu mesmo faço o merge. Se fosse uma equipe trabalhando, o ideal é que um outro membro revisasse o código e teria um responsável, ou mais de um responsável, por fazer as merges. E por último, vou registrar, deletar o branch, né, temporário, para não ficar no histórico. Com isso, se a gente olhar o nosso project e atualizar ele, vamos ver se ele atualizou, o nossa tarefa aqui, ele já deve ter ido para o DOM. Ó, pelo aceite da PR, ele já está no DOM, ou seja, mais uma tarefa concluída aí do nosso sistema.